Oi, gente! Eu tô aqui pra gente continuar o nosso estudo sobre identidade. E aí, você conseguiu descobrir quais são as distorções da sua identidade? Se identificou com eles? Pois é, hoje eu quero falar com você a respeito das bases da nossa identidade. Eu quero trazer algumas bases para você que vai te ajudar a entender um pouquinho mais e a se conhecer melhor, tá bom? A primeira base que eu queria dizer para você é a base que nós temos chamada base social. Essa base, ela geralmente é a maneira com que nós somos criados socialmente, a maneira com que nós fomos ensinados a lidar, a nos relacionar com as pessoas, tá? É o que nós temos socialmente de comportamento. Por isso que ela é uma base que ela se muda de pessoa, de indivíduo para indivíduo, tá bom? A outra base que eu queria comentar com você é a base moral. A base moral é o certo e o errado, o bom ou o ruim. É aquilo que nós temos de certo, errado, de bom e ruim. É aquilo que os nossos pais nos ensinaram, tá bom? A terceira base que eu queria comentar com você é a base financeira. A financeira é fácil, né? Pobre e rico, tem dinheiro ou não. Ela é que nos define. Mas parece fácil, mas muitos de nós temos muita dificuldade com essa base também. E vivemos uma distorção da nossa identidade. Às vezes, você já ouviu uma frase, eu gosto muito de dizer ela nessa aula. Já vi homens ricos, pobres, e já vi pessoas pobres, ricas. A base financeira, ela tem muito a ver com a maneira com que você lida com o dinheiro. Se o dinheiro existe para te servir ou se você serve o dinheiro. É uma boa pergunta, tá? A quarta base que eu queria ver com você é a base emocional. A base emocional, ela é a base onde nós aprendemos a lidar com as nossas emoções ainda na primeira infância. Na primeira infância, a gente aprende a lidar com 5 emoções. Essas 5 emoções, elas são raiva, medo, alegria, tristeza e nojinho, né? Quem viu o filme Divertidamente sabe o que eu tô falando. E essas 5 a gente chama de emoções primárias. E essas 5 nós aprendemos a desenvolver na nossa família. A maneira com que a gente foi crescendo e vendo as pessoas se desenvolverem com ela. Por exemplo, se nós formos crescendo numa família aonde todas as vezes que a gente ia reivindicar algo ou a gente via, né, em volta, as pessoas nos mandavam nos aquietar ou nos conformar ou não brigar. Já viu aquela história de bater e falar engole o choro? Né? Ela está muito ligada às nossas emoções, porque isso nos define hoje. Isso faz muitas das vezes nós nos conformarmos com o quadro das nossas vidas que nós não deveríamos nos conformar, né? E as emoções também, nós sugamos muito daquilo que nós vemos acontecendo à nossa volta. Se nós moramos em uma casa emocionalmente onde há muitos conflitos, há muitas brigas, há muito, por exemplo, gritaria, nós emocionalmente nós temos 2 pontas. Ou nós vamos aprender a partir para esse tempo sempre brigando, sempre gritando, sempre reivindicando pela força, né? Ou nós vamos também nos retrair, né? Vamos para não querer aquela situação que vivemos, então nós preferimos nos conformar. As emoções, ela está intimamente ligada com a estrutura familiar que nós fomos criados. E aí eu te pergunto, qual foi a estrutura familiar que você foi criado? Como foi? Como que você aprendeu a gerir as suas emoções? Talvez ainda hoje você seja aquela criancinha que lá na infância não pôde se expressar e até hoje tem dificuldade de se expressar porque não
foi te dado emocionalmente a oportunidade na infância, tá bom? Também temos o outro lado. Então, muitos foram criados aprendendo a reivindicar tudo, a gritar, a pegar pirraça, e hoje, quando a vida diz não, ela acha também que pode gritar, que pode pegar pirraça e que a vida vai dizer sim. Só que a vida não diz sim, tá? E aí essas pessoas têm crises terríveis nas suas emoções, porque não souberam e não foram ensinadas a lidar com a frustração, tá bom? E a outra identidade que nós temos, que também é fácil de entender, é a nossa identidade biológica. É aquela que dizem com quem você se parece, né? Muitos herdamos dos nossos pais, outros dos avós, mas sempre tem alguém com que nós parecemos, por mais que sejamos uma mistura de um todo. Essas são as bases da nossa identidade. Mas eu queria dizer para você que todas essas bases, tem uma frase que eu li, que eu gostei muito, que diz o seguinte: o meu DNA não me determina. Eu não sei quem disse essa frase, mas ela é muito interessante. Por quê? Porque não importa de onde você veio, não importa qual a genética que você tem. O importante é que todas essas bases, elas podem ser quebradas e reconstruídas a partir de uma nova identidade. Qual é a nova identidade, então? De filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que aceitam Jesus, que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus, tá? E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos a oportunidade de refazer todas essas identidades. Temos a oportunidade de renascer, né? E eu queria ler com você dois textos que eu acho muito importante, que é Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é que nos dá a oportunidade de um novo nascimento, de uma nova identidade por meio da fé. Se você ainda não recebeu Jesus, eu quero te encorajar neste dia que o Senhor fez, neste momento que você está me vendo, que é a oportunidade que Deus está te dando, de confessar Jesus como seu Senhor, de confessar Jesus como seu Salvador e de recebê-lo na sua vida, recebendo junto com Ele uma nova identidade. Ainda em Gálatas 4, versículos 6 e 7, diz assim: porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele chamamos Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, você é filho, e uma vez filho de Deus, se tornou herdeiro de Deus. Uau! Então, quando você e eu aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós aprendemos então que nós temos um novo Pai, o qual chamamos Abba. O Abba é quando uma criança está aprendendo a falar, e na língua hebreia, assim como nós falamos, a gente vê os nossos bebês falando pá, 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 a criança hebreia falava Abba, Abba, bem devagarzinho, aprendendo a falar papai. Talvez neste dia você está se tornando uma criança e está aprendendo a olhar para Deus e agora o chamar de Abba, de Pai. Mas creia através da fé que em Cristo existe uma nova identidade para você, uma nova vida para você. Eu quero te encorajar a não ser mais escravo de todas as bases que nós falamos, que hoje faz com que você seja refém de muitas circunstâncias. Mas eu quero te encorajar a aceitar Jesus e nele todas essas identidades serão reconstruídas. É um processo.
né? E é um passo de cada vez, mas você precisa dar o primeiro passo para que Jesus entre no seu coração e para que você construa uma nova identidade de filho amado de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que Deus abençoe a sua família, que a paz seja contigo. Beijo, tchau.